quero declarar um tempo de paz sobre a sua vida, um tempo de sabedoria, um tempo de acesso à nuvem divina, a fim de captar as respostas certas para as questões da tua vida, da tua casa, do teu trabalho. Eu realmente creio que nesta manhã Deus quer nos levar a experimentar coisas novas. Um portal já foi aberto aqui neste lugar. A presença dele é realmente assim, incrível, incrível. Eu não vou me demorar, eu quero ser bem preciso, cirúrgico, e te mostrar algumas lições em um texto. Se você puder abrir comigo, você que está em casa também, 1 Reis, capítulo de número 10, verso do 4 até ao 6, quero ler aqui contigo. Se nós vamos falar de Salomão, significa que Deus quer liberar paz sobre a nossa vida. Se vamos falar de Salomão, significa que Deus quer derramar sabedoria sobre as nossas vidas. E se vamos falar de Salomão, significa que Deus tem prosperidade. Quer entregar as chaves para que acessemos novos níveis de recursos. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e os lugares, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei. Eu quero já começar profetizando que tem áreas da sua vida que Deus vai te dar uma sabedoria extrema para colocar em ordem, e quando as pessoas olharem para aquilo, elas vão falar assim: eu não acredito como que a sua vida foi transformada de maneira tão exponencial. As pessoas ficarão boquiabertas, fora de si, sobre aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida e na sua casa. Eu só preciso de 2 ou 3 pessoas para receber isso aí, pastor. Sabe, o solo está muito fértil, a terra está muito úmida aqui. O que você lançar nesse lugar, dá. Está tudo preparado, mesa preparada, tudo preparado. Meu Deus, ela ficou fora de si. Olha só o que o texto continua dizendo. Disse ao rei: foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram. Eu já começaria a receber isso aqui, a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi ao teu respeito. Tome o teu assento. Salomão assumiu uma responsabilidade muito cedo. E é interessante, que me chama a atenção, porque ele capturou o coração de Deus por meio de 4 coisinhas aqui que eu encontrei, não nesse texto, porque nesse texto eu quero lhe fazer uma pergunta: o que a rainha de Sabá viu no reino de Salomão? Essa é a primeira pergunta. Deixa aí anotado que já já eu vou explorar um pouco mais sobre isso. O texto de 1 Reis capítulo 3, de 4 ao 7, vai dizer assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para ali sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Eu quero começar fazendo uma
pequena oração, aí onde você está. Você está no Monte Maior. Gibeão significa cidade alta, cidade sobre os montes. Você está na cidade de Deus. Deus te chamou para morar em sua cidade chamada Eclésia. Eclésia é uma prévia daquilo que vem do mundo vindouro chamado Nova Jerusalém. Então eu quero que nesse momento você em Gibeão, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo e racional, feche seus olhos por um segundo e veja Deus olhando para você, te perguntando: o que você me pedes nessa manhã? Faça o seu pedido. Ele conhece o profundo e o escondido, os desejos mais ocultos e os sonhos mais profundos do teu coração. Você entrou num lugar onde você pode pedir. Você entrou em um lugar onde o teu Pai te assiste e te ouve. Senhor, recolhe essas orações, que os teus anjos levem ao teu altar, e que ao seu tempo, cada uma delas seja respondida, a fim de que eles glorifiquem o teu nome. Ok. Salomão, ele recebeu uma responsabilidade inicial. Diga comigo, eu preciso assumir compromissos. Ele assumiu compromisso quando ele recebeu a responsabilidade. Salomão foi procurar saber o que Deus pensa. Diga comigo, antes de eu tomar qualquer atitude, eu preciso falar com Deus. Isso fez toda a diferença na vida de Salomão. Salomão, ele foi para o lugar mais alto, onde se tinha os altares mais elevados. Diga, eu preciso procurar os lugares onde aqueles que têm fé sacrificam. Sabe, às vezes a gente está sacrificando aquilo que Deus nos dá nos altares errados. Salomão, ele foi para o lugar mais alto. Você vai ver no início do texto que o povo sacrificava ali, nos lugares onde todo mundo sacrificava. Onde todo mundo sacrifica, a bênção é igual para todo mundo. Mas nos lugares mais altos, a bênção é diferenciada. Eu quero dizer para você que Deus vai te mostrar lugares para você ofertar, onde ninguém ofertou, e Deus vai derramar coisas extraordinárias sobre você. Será que você recebe essa palavra? Agora preste atenção, porque Ele vai te mostrar coisas que talvez nem você esteja esperando. Acredite, você é a pessoa com quem Deus conta para essa geração. Salomão sacrificou a Deus a fim de chamá-lo para o seu negócio. Sacrifícios atraem o reino invisível. Deixa eu só quebrar aqui um paradigma para aqueles que pensam, mas Jesus já fez o sacrifício. Verdade. Nós estamos falando de salvação, não estamos falando de vida abundante. Vida abundante, você vai se entregando a Deus em dimensões mais elevadas e novos acessos lhe são permitidos na medida da sua entrega. Então, sacrifício perfeito pela nossa salvação, pela nossa redenção, justificação, santificação, expiação foi feito por Ele, inquestionável, mas maiores níveis, acessos mais elevados, depende de maiores entregas. As entregas que você apresenta ao teu Pai, são entregas que vão mexer dentro de você, para acionar acessos fora de você.
Esse é o ponto que às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente está falando de sacrifício, nós estamos entrando em novas dimensões da nossa estrutura mental. A nossa mente, ela é digital, ela é virtual. Então, quando você sacrifica, você vai mexer na sua estrutura neural, que vai mexer na sua fisiologia, na sua biologia, e isso vai fazer com que você mude dentro. Quando você muda dentro, você muda a maneira de enxergar fora, você enxerga coisas que você não via por causa de uma entrega que você fez. Então, entrega, na verdade, às vezes não muda muito fora, mas abre novos acessos dentro. E quando a minha lente muda dentro, eu consigo enxergar melhor fora. A minha visão de mundo define a minha qualidade de vida. Como você está enxergando fora de você? Fala mais sobre dentro de você do que de fato você está vendo. Essas 4 coisinhas: assumiu responsabilidade, procurou saber o que Deus pensa, foi para os altares mais elevados e sacrificou a Deus, acertaram em cheia o coração do Pai. O que você tem que fazer nessa fase para acertar o coração do teu Pai? O que você está fazendo já é lindo. Está aqui 8 horas da manhã, isso não é para qualquer um. Isso é para quem quer começar o dia escrevendo uma história com Deus. Ok? Só que às vezes nós precisamos de fazer com que coisas pessoais sejam mudadas para tocar no coração dele diferente. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, até você perceber que Ele está olhando para você. Chame a atenção dEle. Uau! Mas o que a rainha de Sabá viu no reino de Salomão? Ela viu a atmosfera do reino de Salomão. Ela ficou fora de si. A atmosfera tem o poder de fazer a gente ficar viajando. O que você viu aqui? Antes das 8 já começou um movimento atmosférico aqui. Aí quando você chega às 8, o louvor vem, faz tudo aquilo que foi feito aqui, você fala: meu Deus, que lugar é esse? Você conseguiu perceber que quando você entrou no lugar, dentro daquela atmosfera, toda a sua estrutura mudou? Se você entrou oprimido, por mais que ainda resistisse um pouco, a opressão não pôde. Se você entrou com sono, se você entrou cansado, com algum tipo de questão para resolver, a atmosfera vai te envolvendo. A grande verdade é que a atmosfera entra na frequência de cada célula do nosso corpo. E ela vai mudando toda a estrutura eletromagnética da nossa fisiologia. E vai mudando, vai mudando. E como o nosso cérebro tem essa capacidade de neuroplástica, ele vai entrando em determinadas estruturas que não estava sendo acessado, porque acabamos de sair de uma outra atmosfera. Porque a atmosfera tem o poder de ativar ou desativar coisas em nós. Preste atenção nisso. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O quebrantamento do teu coração tem o poder de reter a presença de Deus na tua vida. Isso é uma verdade científica, que é uma verdade espiritual. Assim como a camada de gases retém o nosso coração retém. Ou espere. Olha só, a atmosfera terrestre protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta.
Ou seja, uma atmosfera divina protege o teu coração de qualquer intervenção ou sugestão de pecado. Eu duvido quem entrou nesse lugar, que entrou naquela atmosfera que estava logo ali por volta de 8h15, uma coisa que tomou isso aqui, gente. Não tem como pensar em pecado ali, nós estamos totalmente protegidos por uma redoma. Sabe qual é o nosso desafio? É conservar essa atmosfera quando nós saímos daqui. Porque nós estamos no lugar alto a atmosfera é elevada. Mas quando nós sairmos daqui, nós precisamos de continuar meditando de dia e de noite na palavra, falando todo o tempo a palavra, a promessa para a gente, continua a conexão divina todo o tempo com Ele, falando todo momento com Ele, e isso vai fazer com que a atmosfera seja conservada pelo quebrantamento e disposição do nosso coração em mantê-lo conosco. Isto é uma verdade poderosa. Ainda, mais uma verdade é que a atmosfera aquece a superfície por meio da retenção do calor e reduz os extremos da temperatura entre dia e noite. Quando você estiver frio, busque alguém que está quente em Deus. Quando você estiver perdendo a fé, busque alguém que está cheio de fé. Quando você estiver desanimado, busque alguém que está cheio de ânimo, todo entusiasta, cheio de vida, cheio de vigor. E isso vai fazer com que você mude. O nosso problema é que quando às vezes nós estamos passando por algumas situações difíceis, a primeira sugestão que nós temos em nossa mente é o isolamento. Eu não planejei nada para falar de isolamento aqui. Qualquer coincidência. Tem muita gente que esfriou na fé e entrou em um estado de comodidade mórbido, está frio, está sem perspectiva de futuro, porque se isolou. Tem gente que percebeu isso e falou: o quê? Eu preciso estar no meio dos profetas, eu preciso estar no meio do fogo. Diga assim comigo: nada se compara ao presencial. Sabe, é claro, a ciência está aí, a gente tem que tomar os devidos cuidados, fazer tudo que tem que ser feito. Ninguém está dizendo isso. Mas perceba, o espírito e os fatos. Esse era o diferencial da tribo de Issacar. Eles discerniam o tempo e os eventos, o espírito que agia e o que eles influenciavam para acontecer. É por isso que o homem espiritual discerne todas as coisas e nada é discernido. Olha, Gênesis 2:6 vai dizer assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície da terra. Somente em 7:8 que Deus faz o homem. Gênesis 2:6 subia uma neblina. Gênesis 7:8, Deus pega aquela neblina que umedece a terra e forma o homem. Diga comigo: a atmosfera tem o poder de amolecer o solo do meu coração para retirar o conteúdo desnecessário. A palavra obediência, ela significa depuração. Todas as vezes que Deus nos chama a obedecer, Deus está falando: eu quero tirar algo de você que não pertence a você, mas que está em você. E uma atmosfera densa amolece o coração e você fica quebrantado igual um bebezinho, dizendo: pode fazer, Senhor, pode tirar, pode mexer, pode tocar. Agora, quando a rainha de Sabá chega no reino de Salomão, que ela percebe a atmosfera do reino de Salomão, ela fica fora de si. Mas haviam 3 pilares que sustentavam a atmosfera do reino de Salomão. Quais são
esses pilares. E aqui a gente começa a mensagem. Brincadeira, a gente já começou há muito tempo. É só para dar uma de, tipo assim, poxa, então ele agora vai falar? Não, brincadeira. Eu não tenho tanto essas coisas, não. Mas eu sou discípulo do bispo, então a gente tá na cola do pai, né? Olha só, isso que eu vou falar aqui para você foi o que fez toda a diferença na vida de Salomão, e depois Salomão compromete isso por causa de alianças políticas. Você vai ver que por causa das alianças, por causa das parcerias, por causa dos acordos, Salomão compromete uma fase da vida dele que não poderia ser comprometido. Você vai ver que aliança é algo mais espiritual do que o que você imagina. Então, às vezes, fazer uma parceria é uma coisa, mas fazer uma aliança é outra totalmente diferente. Porque quando você faz aliança, vai ter que ter intervenção e mexer em valores. Mas quando você faz parceria, você pode observar até que ponto essa parceria pode prejudicar ou pode intensificar a atmosfera que você carrega com você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, olhos abertos sempre. Olhos abertos, oftalmos, é a palavra iluminar dos olhos do vosso coração. A palavra olhos é oftalmos, é a mesma analogia para olhos da mente. Você não pode enxergar com os olhos naturais, você tem que enxergar com os olhos do seu coração, porque do coração procede todas as fontes da vida. É por meio do seu coração que você vai fazer a triagem certa, certo? Então, o primeiro pilar que sustentava a atmosfera do reino de Salomão era o temor. E eu quero ser bem rápido em temor, não quero trazer aqui um contexto religioso, mas um contexto de respeito. O temor só pode ser provado quando você é desafiado a quebrar um valor ou um princípio divino. Porque quando você quebra o valor ou o princípio divino, você está simplesmente colocando em xeque um percentual do relacionamento com Ele. Iniquidade, pecado e transgressão. O que é pecado? É um erro. O que é transgressão? É consciência de que está errando. O que é iniquidade? É um estilo de vida no erro. Então, pessoas iníquas são pessoas que ignoram totalmente a presença dEle. Transgressores são aqueles que sabem que está fazendo errado, mas falam assim, mas deixa eu ver o que eu vou ganhar. Depois eu assumo as consequências e acaba não assumindo nada. Então ele vai e comete uma transgressão. Então quando eu peco e esse pecado não é intencional, foi um pecado, foi um erro, foi um acidente. Mas quando ele é intencional, é uma transgressão. E essa transgressão, quando cometida repetidas vezes, se torna um hábito, eu passo a ser um iníquo. Alguém que tem um estilo de vida que Deus não pode colocar a mão dele. O que é iniquidade? É fazer aquilo que Deus não pode fazer com você. Por isso que o salmista, no Salmo 90, vai dizer, Senhor, confirma a obra das minhas mãos. Confirma a obra, ou seja, põe as tuas mãos sobre as minhas mãos, sobre o que eu estou construindo. E a pergunta é, Deus pode colocar a mão onde você está colocando a mão? Quando você está só para tomar uma decisão, ou quando está sob pressão, o que você faz? Você cede? Ou você segura a onda? Porque quando você segura a onda, você passa por pressão, é fato. Mas Ele vai acender centelhas divinas que vão incendiar novas sinapses, e essas sinapses trarão novas ideias, e essas ideias serão consideradas como sabedoria e não inteligência. Porque a sabedoria vem pela revelação, a inteligência vem pelo aprendizado. Se eu ler um livro, eu posso expandir minha consciência e ficar bastante inteligente cognitivamente. Mas se eu tenho temor, eu posso receber conhecimento que ainda não se tem por aqui. Isso foi o que aconteceu no reino dele. Ele tinha um conhecimento que não era dele, e que era regado pela conservação do relacionamento entre ele e ele. Enquanto ele estava debaixo dos preceitos de Davi, o temor estava a todo vapor no seu reino.
Tanto é que quando ela chega, ela fala, meu Deus, o que é isso? Eu nem sei se ela falou meu Deus, ela deve ter falado o Deus dela lá, né? Mas você entendeu? A segunda coisa, e eu nem estou indo nos textos, mas está dando para você entender, porque o povo da comunidade das nações, tanto esses que estão aqui, quanto os que nos assistem, é um povo diferenciado, um povo inteligente, um povo chamado para o governo, um povo chamado para transformar, um povo chamado para um estilo de vida sobrenatural. É verdade, acredite. Deus tem várias tribos por aí espalhadas na terra, e nós somos uma tribo. Segunda coisa que ela viu no reino de Salomão, qual foi o primeiro? Temor. Segundo, a sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Quando você teme a Deus, Ele sempre vai te dar uma saída. Quando você teme a Deus, anjos estarão à sua volta para fazer cumprir a palavra dele em você e por meio de você. Salmo 103, verso 20. Os anjos são espíritos valorosos em poder, que estão diante do Senhor para fazerem cumprir a sua palavra. Quando você tem temor e medita de dia e de noite no livro da lei, você está falando o livro da lei todo o tempo. Então anjos estão à tua volta todo o tempo assim, olha, na expectativa do que você está precisando, que você está declarando segundo a palavra, para fazer acontecer. É por isso que o salmista vai dizer assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estou em guerra, está tendo guerra do meu lado, está tendo guerra do outro, mas eu estou em paz, porque eu guardo a palavra de Deus, e sou escondido sobre o esconderijo do Altíssimo, e nada vai me acontecer, ainda que tudo esteja acontecendo fora, eu consigo continuar, porque eu estou em paz dentro de mim, e em paz eu tenho como enxergar um futuro melhor. Gente, só para a gente ir aqui para o final, foi meio fraco, mas aí a gente... Sempre onde tem temor, vai haver o quê? Sabedoria. E onde tem sabedoria, tem o quê? Quem falou aí? Excelência? Prosperidade? Excelência. Onde tem temor, tem sabedoria. E onde tem sabedoria, tem excelência. Nós fomos chamados para excelência. Há uma diferença entre excelência e perfeccionismo. O perfeccionista é terreno. O excelente é espiritual. O perfeccionista constrói em torno de si. O excelente constrói apontando para ele. O perfeccionista tem medo da rejeição. O excelente, ele faz da melhor maneira possível, porque ele já foi aceito. Toda pessoa perfeccionista, e eu faço parte, estou num processo de libertação, então às vezes se eu ver alguma coisa torta, eu começo os dedos a dar uma virada, aí eu oro a Deus, aí eu vou lá e coloco a coisa no lugar, fica certinha, entende? Eu não sei se você é assim, mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ver tudo certinho. Mas aí uma vez eu conversando com Deus, Ele falou, porque eu te fiz para fazer as coisas de forma excelente. Então eu não passo mais tanta crise. Mas o perfeccionista, geralmente, ele mata quem está do seu lado. O excelente desenvolve quem está do seu lado.
O perfeccionista, ele olha para a pior parte que você tem, que não deu para fazer o trabalho que ele te delegou. Já o excelente, ele consegue livrar os olhos dele daquilo que está te atrapalhando e te potencializar naquilo que você faz melhor. A excelência tem que acompanhar uma pessoa temente a Deus, que tem a sua sabedoria, porque Deus é excelente. Quando Deus faz o homem, Deus fala: olha, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Deus está falando, tudo que está à sua volta, nos lugares onde você se colocar, vai entrar em ordem. Eu quero declarar, agora nesse mês de outubro, novembro e dezembro, tudo que foi desorganizado por alguma intervenção, Deus vai olhar do céu com misericórdia para as nossas vidas, vai nos dar as chaves, as respostas, as pessoas, o conhecimento, a sabedoria para colocarmos em ordem e entrarmos, na verdade nós já entramos, mas fazermos com que essa transição de tempo cronológico seja completamente restaurada e restituída até que entremos nesse ano que se inicia, que se iniciou, que nós já estamos vivendo. Ei, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nós não fomos chamados para uma religião, nós fomos chamados para um governo. Nós não fazemos parte de mais um segmento religioso, somos gestores do planeta. Deus confiou a terra em nossas mãos e cada um na sua esfera vocacional, na sua chamada. Você tem as ferramentas que você precisa para poder fazer acontecer. Você tem tudo que você necessita para poder obter as respostas que você precisa. O que está faltando, pastor? Às vezes um passo de fé, às vezes o sacrifício, às vezes remover algumas coisas que estão parasitando os teus pensamentos. Acredite, não aceite nada menos na sua vida do que a excelência. Você foi chamado para isso.